Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do livro Missionários de Luz, de André Luiz. Esse capítulo se chama Materialização. E vamos ver o que a gente aprende, né? Porque nós não estamos muito próximos de fazer ou trabalhar ou ter assim muito próximo da gente o fenômeno de materialização. Mas vamos ver nós como trabalhadores de uma casa espírita ou como frequentadores de uma casa espírita, qual deve ser a nossa postura. É um capítulo bastante longo, porque ele tem minúcias, detalhes importantíssimos que a gente deve verificar no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Porque normalmente, né, os ensinamentos de André Luiz são, né, para nos ajudar em nossa reforma íntima. Então vamos lá? Então ele começa assim: em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar a prestigiosa ajuda de Alexandre. Alexandre é o assistente, né, de lá onde ele está, que gentilmente atendeu. Ele disse assim: nosso grupo não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldades em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador continuou dizendo, né? Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes às reuniões destinadas a esse fim. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, dessas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e para os assistentes. Acontece que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um enorme número de colaboradores do nosso plano. E aí André falou: compreendo. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, disse Alexandre, né? Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz da espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pelas exigências repleta de pretensões e daí os fracassos inestimáveis. Alexandre continuou uma série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, me cercou com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de me atender à curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito.
Na noite marcada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de me seguir de perto, me conduziu à casa residencial onde teria lugar a assembleia diferente. Naquela época, né, na época que o livro foi escrito, os trabalhos espíritas eram feitos nas residências, por isso que ele fala casa residencial, né? Não havia, assim, centros espíritas como existe hoje, né? Então vamos lá. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos estávamos ambos, ele e o Alexandre, né? Ali na sala, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Carlimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que foi recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de me apresentar. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do nosso companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização, e eu tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato, disse: tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor. E desculpe-me se não posso assisti-lo pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E olhando bem para mim, né, com os olhos muito lúcidos, ele disse: observar para realizar é serviço divino. No Livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, nós observamos que o tempo empregado tem valor, constrói o indivíduo. Toda operação útil é considerada trabalho. Se sua conversa for útil, para os espíritos é trabalho. Se ao contato que você tiver com alguém, isso é trabalho. No mundo espiritual não existe o quadro está completo, não preciso de você aqui. Ao contrário, todos são bem-vindos e são convidados a trabalhar. Voltando. Entramos respeitosamente na casa, admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões que eu assisti, a grande comunidade de sofredores à porta. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por um cordão de trabalhadores do nosso plano deles, né, do André, num círculo de 20 metros em derredor. Percebendo a minha estranheza, ele explicou: Alexandre, aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível isolar o núcleo das nossas atividades, defendendo contra o acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias. Por isso, né, aquele círculo de 20 metros ao derredor. Isso acontece sempre, em todos os trabalhos. Talvez varie um pouquinho o diâmetro, né? Mas sempre existe um círculo de proteção. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tanto zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados, com a função de serem assistentes do trabalho? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza da minha pergunta, e respondeu:
todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da costa, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, deixam de obedecer os simples princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, os encarnados, né? O fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior da casa não podem impedir a entrada de entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que parecem as mães agarradas aos filhos pequeninos, entrando em recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Entenderam? Apesar de todo o cuidado por parte dos espíritos, apesar do círculo de 20 metros protegendo a casa, se os encarnados não se elevarem, não estarem integrados ao trabalho, eles irão trazer os espíritos inferiores ao local. E aqueles que estão fazendo a proteção não poderão impedir a entrada desses convidados. Exatamente por isso, foram convidados a entrar. Nós os trouxemos. Esse é o risco. Como é grave a falta de responsabilidade da nossa parte, né? É como ele falou, existem mães que levam criança em qualquer lugar que ela não deveria levar, que não é para uma criança estar. Mas vai fazer o que a mãe levou, é dela, ela é a responsável, é o caso aqui, né? Se eu estou com uma vibração baixa, se eu estou ligada, né, com um espírito inferior, ele está comigo, eu estou levando para dentro. A responsabilidade é minha, apesar de eu talvez não estar consciente disso, a responsabilidade é minha. Portanto, eles não podem fazer nada. Eu deixei entrar, vai entrar. Vai bagunçar todo o trabalho? Sim, a responsabilidade é minha. Eles não podem fazer nada. Não é aquele famoso tá comigo? Então, aqui, André considerou, né? Não devem entrar as vítimas do vampirismo. Aí ele responde, a rigor, não deveriam entrar. Mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridos. Mas, algumas vezes, a caridade fraternal aconselha tolerância, mesmo em ambientes como este. Por isso mesmo, as reuniões para os serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se maior parte de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações de sabedoria espiritual. Os homens, contudo, no sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina dessas demonstrações e quase sempre acorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais a esta que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas fechadas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos.
a transfiguração, né? Quando pudermos compreender que Deus está em tudo, veremos belezas. Estaremos vibrando de tal forma que tudo nos será natural. Mas queremos sempre ser convencidos, ou então nós somos curiosos, nós queremos estar ali por curiosidade. Temos uma postura do... Deve ter algum truque por trás disso, né? Ou então daqueles que já conhecem os fenômenos e aí nem dão mais importância. E aí ele continua dizendo, né? Em virtude de Alexandre haver entrado em silêncio por alguns instantes, eu intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, pareciam sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior no recinto. Ou seja, estão limpando o ar, purificando o ambiente. Não é mágica, é uma coisa sublime. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes. Hierofantes são aqueles sacerdotes antigos, né? Em gestos convencionais. Temos aqui esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. As entidades manifestantes no campo visual dos nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas muito ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos dessa tarefa são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Não passou muito tempo e alguns trabalhadores da nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareciam instrumentos pequenininhos, né? De grande potência elétrica, em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tem limites. E aí o Alexandre disse, esses amigos estão encarregados de operar a condensação de oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas da atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como um trabalho bactericida. E depois de um gesto significativo, ele acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos, micróbios que atacam o ectoplasma dos médiuns doadores. Todos nós temos ectoplasmas, mas tem pessoas que têm com mais facilidade e essas pessoas podem doar para esses trabalhos. É isso que ele está falando, tá? Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, de fora, né? Trazendo extenso material luminoso. E aí o instrutor informou, são recursos da natureza, que os operários do nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzir o número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? André perguntou, né? Sim,
serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, as pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, entraram na sala, né, tomando os lugares que lhe eram habituais, ou seja, os encarnados começaram a chegar. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos feitos anteriormente. Então, gente, primeiro chegam os espíritos, que já começam a trabalhar, e depois chegam os encarnados. Ou seja, quando o encarnado chega, muita coisa já foi feita, e uma delas é a limpeza do ambiente. Portanto, nós não temos o direito de bagunçar o que eles já fizeram. O respeito é fundamental. Olha o trabalho que dá para eles. E a gente chega no oba-oba e suja tudo que eles limparam. É como se a gente viesse da rua com o sapato lameado e uma pessoa tinha acabado de limpar toda a casa e a gente sapateia com aquele sapato cheio de lama por toda a casa. É cruel, né? Nós precisamos entrar harmonizados com o trabalho. E muitas vezes nós não nos preparamos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai especificar esse trabalho, esse preparo, né? É importante a gente ver isso. Somos levianos, achamos que uma balinha tira tudo que o fumo, o fumo que está dentro da gente, né? A gente não imagina, a gente acha que como a gente, entre aspas, tapeia o nosso amiguinho encarnado aqui, a gente vai fazer o mesmo com a espiritualidade. Não mudamos os pensamentos e achamos que na hora é só fazer um Pai Nosso e está tudo resolvido. Nós não imaginamos o trabalho que dá limpar o ambiente, né? Tudo isso que ele está falando, ionizar o ar, tirar as bactérias físicas e mentais que nós trazemos para o trabalho. Como nós não somos disciplinados, fica muito mais difícil para eles. E aí ele continua, né? Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, entrou no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia ser o chefe do grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ela se ligava através de tênues fios da natureza magnética. Desculpa. Sentindo-me a incontida curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reforçou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico, daquela moça, né? Para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos acolheu afetuosamente. Será muito útil a presença de ambos, disse-nos, fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. E Alexandre disse: estamos à sua disposição, tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida do meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra, de conversa carinhosa,
Iniciaremos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive oportunidade para perguntar nada. Alexandre, porém, olhou para mim significativamente, me convidando a incentivar as observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium. Órgãos esses que acusaram imediatamente um novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, se espalhando por todo o sistema nervoso vegetativo. E com espanto, observei que se acelerava um processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a fabricar, pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes proporções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que pareciam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Aproveitando-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando a condição do órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção de bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos, relacionando com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que pareciam os pequenos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago parecia inteiramente livre. Entenderam? Além de preparar o ambiente, proteger o entorno da casa, eles também preparam os trabalhadores. Observe que mesmo que a médium não tenha exagerado na sua alimentação, ela comeu. E a digestão precisava ser feita rapidamente, mesmo que não seja uma reunião de efeito físico, ou seja, em qualquer reunião de trabalho mediúnico, todos esses cuidados são tomados. Há uma integração de energia. Precisamos ser mais responsáveis, nos prepararmos, orarmos. Não podemos ficar conversando quando chegamos. Se alguém se aproximar de nós para pedir um esclarecimento, sim, nós precisamos ser solícitos, nós precisamos esclarecer ao máximo. Mas se alguém se aproximar de nós para bater papo, nós precisamos pedir desculpas e nos propor a conversar assim que possível, mas naquele momento não. Precisamos que a pessoa entenda que naquele momento não. Precisamos nos avaliar constantemente, prestar atenção se estamos evoluindo em nosso trabalho. Precisamos observar se faz muito tempo que a gente recebe os mesmos espíritos, com o mesmo padrão, com o mesmo vocabulário, com o mesmo tipo de sensação. Por que isso acontece? Porque a gente não está se empenhando, não está estudando, não está se aprofundando, não está se dedicando, a gente não está se abastecendo. Chegamos em cima da hora e às vezes cansados, às vezes nós tivemos algum atrito com alguém e ainda estamos irritados. Dessa forma que a gente chega, normalmente. Enquanto não fizermos a nossa parte, eles não podem fazer a parte deles. Portanto, nós precisamos amadurecer. Ok? Vou parar porque já deu tempo.